Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 12 do podcast da Rede de Empreendedores. É uma honra, é um prazer te receber aqui. Eu sou Maurílio Barbosa, host aqui neste podcast, fundador da Rede de Empreendedores. E hoje eu trago um presente para ti, um presente para a tua vida, para a tua família e para os teus negócios. Eu resolvi trazer aqui um conselheiro, o meu melhor conselheiro aqui. Né? Ele representa o conselheiro dos conselheiros na minha vida e é o meu pastor, é o meu líder, é o meu discipulador. Ele é o apóstolo Enéas Souza, que está comigo aqui neste episódio e vamos tratar de assuntos que vão fazer a diferença na tua vida, na tua carreira e nos teus negócios. Bem-vindo, apóstolo! Obrigado, para mim é um prazer, né, estar junto contigo, sempre, né? Estamos sempre muito próximos. E uma alegria poder falar com o teu público, né? E conhecer um pouquinho também dessa nova dinâmica, né, que nós estamos aqui implementando. É um pouquinho das nossas conversas que temos toda semana, né? E que eu já começo aqui dizendo o quanto eu sou grato, honrado e o quanto o Senhor fez a diferença na minha vida, no meu casamento, na minha família, né? Os feedbacks que eu tenho recebido aí ao longo dessa caminhada, aí como a tua família é bonita, é abençoada, como tu tem feito a diferença, até tu que está no canal aqui da Rede Empreendedores, aqui nesse canal tem vários depoimentos dos nossos alunos, tem algumas histórias de alguns clientes, de alguns parceiros. E sabe, apóstolo, que esse dia eu parei para dar uma olhada numa playlist que tem aqui no canal da Rede Empreendedores, que tem 143 vídeos de depoimentos, e eu olhando aqueles depoimentos, alguns deles emocionados, eu lembrava e pensava no Senhor. O Senhor às vezes não tem noção do quanto a diferença que o Senhor faz, às vezes, na vida de uma pessoa, ou fez na minha vida, e está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Mas antes da gente começar a falar, eu quero que o Senhor se apresente. Aqui a gente tem esse padrão aí do convidado se apresentar. Se apresenta para quem não lhe conhece aí. Então, meu nome é Enéas Martins de Souza, né? Eu sou um militar reformado da aeronáutica, né? Servi ali na base aérea de Santa Maria, mas sou pastor do Ministério Shalom, aqui na Fernando Ferrari, pastor do Maurílio, como ele disse. Sou também um apóstolo da Visão Celular no Modelo dos 12, sou um dos apóstolos da região sul dos 3 estados, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e faço parte então de uma equipe de homens de Deus que resolveram servir, abençoar, né, não só famílias, mas também cidades, estados e a nação e nações, né, principalmente. Maravilha. Eu comecei falando sobre o senhor ser um conselheiro. Aí eu creio que todo empresário e todo líder, Sim, ele precisa de bons conselheiros, assim como Salomão deixa isso muito claro. É Eclesiastes ou é Provérbios? Provérbios e Eclesiastes. Nos dois, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Sim. Então eu gostaria o senhor já tem uma experiência muito grande em aconselhamento. E, no geral, o senhor aconselha homens. Homens e famílias. Homens em famílias. Casais. E casais. Vamos pensar nesses homens. Todos eles são líderes, no geral, né? Grande maioria. A grande maioria eles são líderes. Sim. Muitos deles são empreendedores. Sim. Quais são os maiores desafios aí dos homens líderes e empreendedores, na sua perspectiva de conselheiro? A gente trabalha, então, com homens no sentido de homens. Né? Ser um homem de verdade? Nós estamos com uma crise, né, de masculinidade, né, em função de muitos ataques na família, né, que nós vemos acontecendo. Então, esse é acho que é o grande problema, né? O grande problema é realmente o homem saber o que é ser um homem, de fato, né?
Eu não posso fugir da Bíblia, né? A Bíblia ela traz toda a instrução para a função do homem, né? E marido, né? Ser um homem, ser um marido, ser um pai, né? E a gente vai falar com empreendedores, né? Eu acredito que o maior empreendimento da vida de um homem é a família. O maior empreendimento. Né? Se a gente for olhar com base assim na experiência, o povo às vezes ele vem falando o quê? Eu tive uma família, tive problemas, o pai não sei o quê, a mãe não sei o quê, mas ali a família ela gesta, ela vai te fazer passar por revoltas, por situações difíceis, por lutas, por guerras, para te fazer um empreendedor de sucesso, de êxito, né? Então tu vai saber, vai treinar desde criança ali, né? Tu vai receber bomba desde criança para te poder aprender a responder, né? E aí entra o papel do pai nessa condução, né? Que é muito importante. E para ser um homem, para ser um marido, para ser um pai, para realmente gerar esse maior empreendimento da vida do homem, que é a família. O senhor identificaria, o senhor já identificou qual é o maior problema que tem afetado esses homens, ou qual o relato que chega para o senhor mais comum, mais recorrente? Eu acredito que é conhecimento. Conhecimento. Né? Então, o conhecimento ele vai... que é a crise com os pais, com o pai, né, principalmente. É a crise com o pai. Porque, assim, para te acessar o princípio, o mandamento, né, aquilo que rege a natureza humana, a Bíblia, né, a palavra de Deus, tu tem que ter esse bom relacionamento com o pai. Quando tu conhece, né, quando tu tem esse acesso de conhecimento e tu começa a aprender, tu vai começar a te transformar em um outro homem. A falta de conhecimento e a falta de um pai, ou a falta de relacionamento com o pai, então é um fator gerador de boa parte dos problemas? A palavra diz assim, um dos mandamentos, né? O primeiro mandamento com uma promessa, inclusive. Honra teu pai e tua mãe, né? O pai está na frente aí no caso, para que te vá bem, para que tenha êxito, para que prospere em tudo que tu faz, né? E que tu viva muitos dias, viva bastante. Então, assim, não adianta a gente prosperar, não adianta a gente crescer e viver pouco, né? O que a gente vê muito. E que acontece muito, né? Acontece muito. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva longos dias sobre a terra. Então, quem quer uma vida longa e quer ir bem, está aí uma chave, é o primeiro mandamento com promessa, então, na Bíblia. E o que acontece normalmente que nós vemos é assim, as pessoas dizem assim, como é que eu vou honrar meu pai se ele foi isso, se ele foi aquilo? Começa com as acusações. Mas a Bíblia não diz assim, honra teu pai se ele for bonzinho. Ela manda honrar pai e mãe. Né? E uma coisa interessante que Deus, quando gerou a família, ele colocou o homem como autoridade, né? Todos eles têm autoridade, o homem e a mulher, e funções diferentes, né? Mas ele coloca o homem como autoridade por quê? Para que o homem venha a ter esse entendimento dessa relação com Deus Pai, né? Tem que aprender essa relação com Deus Pai. A mãe, ela vai fazer parte daquela relação horizontal, vamos assim dizer, né? E o pai vai fazer parte, então, dessa relação vertical. Então, quando numa família ou numa vida, a figura do pai é desvalorizada, é distorcida, não tem esse entendimento, isso afeta não só a vida dessa pessoa, como afeta a família como um todo, afeta o casamento, afeta os negócios? Com certeza, com certeza. Né? Então, a gente vê ao longo dos anos um ataque, né? Bom, vamos lá no Éden, a gente já vê isso lá no Éden, né?
a desconfiguração ali o acesso de outra voz na direção do primeiro casal já praticamente desviou completamente do projeto de Deus. Tinha uma mensagem de Deus clara para aquele casal de como a coisa devia ser. Sim. E aí entra uma voz... uma voz se atravessa ali e diz, não é bem assim, isso é relativo. Eu vou dar em cima da Bíblia aqui, tá? Mas é interessante, bem descontraído, né? Mas pensa bem, Deus, ele criou, né, o homem e criou a mulher. Antes ele criou, né? A gente viu até no último culto, né? Primeiro a luz. A primeira coisa que ele criou foi a luz. Haja luz. Aí, a partir da luz veio toda a criação. Depois, no último dia, o homem e a mulher ali. Né? E ele disse que era muito bom. Muito bom. E aí, imagina, nós temos que pensar numa autoridade, né? Se tu não acredita em Deus, mas pensa numa autoridade máxima que tu reconheça na vida, né? Não quer botar Deus, né? Não acredita em Deus, mas pega uma autoridade. Pensa nessa autoridade em toda a viração do dia, que a viração do dia é tardinha, né? Tarde para a noite. Essa autoridade máxima vinha se encontrar contigo e com a tua família para te trazer orientação, né? Para te dar domínio, para te dar governo, né? E aí tu resolve ouvir, né, um Zezinho lá que entra atravessado e ali tu perde completamente o governo, o controle, desconfigura a família. Né? Interessante. Aconselhamento. Tá? Quantos anos o senhor tem de aconselhamento? Olha, mais de 20. Na verdade, bastante tempo. O senhor é um ótimo conselheiro. É uma pessoa que tem características que são buscadas em várias áreas que nós atuamos aqui. Na mentoria, na consultoria, no coaching, na liderança. E no aconselhamento, o senhor diria assim, que quais são as coisas mais importantes para te conseguir aconselhar uma pessoa com assertividade? Olha, sem medo de errar, ouvir. Fala pouco, escuta muito. Porque as pessoas, elas no falar, elas abrem o coração, elas vão falando e elas estão, às vezes, inquietas, perturbadas, né, preocupadas, ansiosas. Elas começam a falar e elas já começam a resolver os problemas. Elas sabem o que tem que fazer, né? Então, às vezes, tu só termina assim, isso aí. Esse é uma técnica. É isso aí. Esse é o caminho. É uma técnica. Eu já aprendi tanta coisa com o senhor, agora eu lembro de um aprendizado que foi o seguinte. Numa reunião, seja o último a falar. Seja o último a falar, porque se tu conseguir ser o último a falar, tu vai conseguir pegar aquilo que muitos falaram, alguns vão inclusive até deslizar nessa fala, e no final tu vai conseguir trazer uma fala mais assertiva. Não lembro se é exatamente essa sua fala ou se eu lhe parafraseei, mas é por aí? Sim, por aí. O que acontece? Uma das palavras, Salomão falando, ele diz, né, que o sábio ele governa a sua língua, ele sabe calar, né? Eu aprendi isso muito novo, né? Lá praticamente nasci na igreja, né? Então fui criado no meio de grandes homens de Deus e eu lembro que na escolinha, as crianças, eu aprendi isso, né? A saber ficar quieto, a saber ouvir, né? E para nós é muito importante o domínio da língua. A língua tem poder de vida e poder de morte. Então, numa grande reunião, numa reunião importante, deixa os outros falar, porque eles vão te dar, eu vou dizer aqui, vou usar um termo militar, eles vão te dar munição para te vir, então, com uma estratégia mais fundamentada, né, para te vencer.
até para uma briga, às vezes, um conflito dentro de casa, escute, deixa falar, deixa o filho falar, deixa a esposa falar, né? E depois tu vem com uma palavra balizadora, isso é muito importante. Para o aconselhamento, saber ouvir, então, é uma virtude, é uma habilidade, é uma competência fundamental. Fundamental, eu acho que é. Eu uso e tenho tido êxito nisso, né? A gente atende muitos pastores, apóstolos, líderes importantes, né? E importante isso. Hoje é o nosso episódio 12. Não é por acaso que eu lhe convidei para o episódio 12. Sim. Existe um modelo chamado Modelo dos 12, inspirado no modelo de Jesus, que levantou os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos diretos ali, que através deles o mundo conheceu e conhece Jesus. Foi tocado, né? O mundo foi tocado com essa estratégia. Explica como é que funciona esse modelo, da onde vem esse modelo, o que significa e por que ele é tão eficaz e tão importante. Então, a estratégia do modelo dos 12, do modelo de Jesus, ele pega 12 homens completamente diferentes uns dos outros. Se a gente for ver temperamentos, competências, né? Cada um com um nível, né, de competência, e ele começa a ensinar. Ele ensina 3 anos. 3 anos, então ele ensina aquele povo, e ele vai qualificando aqueles homens para uma missão, então, que aconteceria ali na frente, né? E o que a Bíblia diz é que o mundo da época foi todo ele tocado com essa estratégia. Então, ela é uma estratégia que funciona. Nós usamos, como nós usamos hoje. E eu acho importante até para os empresários, né? É difícil porque, às vezes, acontece aí... a gente prepara alguém, recebe uma bola nas costas, né? Ou arruma um concorrente. Mas nos 12 de Jesus não tinha um Judas? Tinha. Né? A ceia começa assim, a palavra, na noite que foi traído, né? Mas é importante assim, a gente tem que acreditar naquilo que está fazendo, né? Então, uma liderança que vai formar 12 discípulos, 12 alunos, 12 aprendizes, né? E a gente consegue passar esse ensinamento, essa capacidade que eu tenho, né, para essa pessoa, e eu vou passando para 12 pessoas. Imagina o estrago que é. Tu que é empresário, né, pai, tu que é, né, imagina tu ensinando com esse nível de capacidade. Jesus, ele chega num ponto e ele diz assim, olha, vocês vão fazer as obras que eu fiz, e eu acredito que todos conhecem as obras que Jesus fez, curava, né, libertava, ressuscitava. Obras grandiosas. Grandiosas. E aí ele diz assim, vocês farão as obras que eu fiz, e ainda farão obras maiores. Não seremos maiores do que a liderança principal, que é Jesus, mas faremos obras maiores. E nós estamos entrando nesse tempo, então. Não, o modelo de Jesus não é um treinamento qualquer, é um treinamento em que o treinador ou o discipulador ousa dizer que os discípulos irão além de onde ele foi. É um grande legado. Além, eu já provo isso hoje na minha vida, né? Discípulos atravessando fronteiras do Brasil, né? Nações e projetos muito grandes, né? E eu tenho essa habilidade de enxergar, de olhar e saber. Todo mundo tem uma capacidade. Cada um de nós foi feito único. Não tem um igual ao outro. E cada um tem uma capacidade, creia nisso. Por isso eu falei na família no início, porque na família vão te chamar de boca aberta, vão te chamar de manezinho, de burro, né? Tu não tem competência, mas assim, o teu emocional tem que trabalhar, né, com base nesses ensinamentos, e tu tem que sair disso aí, porque tu tem uma capacidade para vencer, sim. Você é único.
Você é único. Você tem potencial, você tem capacidade e precisa trabalhar o teu emocional para que tu consiga vencer isso tudo. Porque assim, ó, o grande problema hoje, as pessoas não sabem perder, né? Ou enfrentar derrotas, que são treinamentos para mais lá na frente, né? Então, assim, sem guerra, sem derrota, não vai ter a grande vitória, né? Então, nós temos que trabalhar isso com as pessoas. Tem que enxergar, aí entra a questão que eu falei no início, tem que enxergar com os olhos de Deus. E Ele acredita na gente, né? Que forte, incrível. O senhor já foi traído? Já, muitas vezes. E como lidar com as traições? À medida da maturidade, né, Maurílio? À medida da maturidade, tu vai aprendendo a passar por essas coisas, né? Então, hoje... porque, assim, se eu não souber lidar com isso, eu interrompo o projeto que Deus tem para a minha vida. Porque Deus, Ele quer te fazer enriquecer. Eu quero que tu entenda assim, enriquecer não no sentido só financeiro. Deus quer fazer que tu conquiste áreas na tua vida que tu nunca sonhou. E eu acho interessante tu olhar para os lados também. Esse é o shalom, esse é o shalom, a plenitude daquilo que Deus quer fazer contigo. De repente, a gente fica focado muito numa coisa, mas Deus, Ele vai provocar com o quê? Com traições, com guerras, com dificuldades, com enfermidades, né? Tive um câncer em 2018, né? Podia ter morrido dentro de um hospital pensando, ai, coitado de mim. Não. Ele deu, Ele cura, né? Tem um propósito nessas coisas. Então, tem propósitos em coisas que a gente vive no dia a dia, né? Mas o importante é que tu aprenda a crescer, enriquecer no profundo da palavra, uma família boa, uma esposa abençoada, né? Finanças resolvidas, paz, o shalom, né? Em todas as áreas, né? Mas, assim, prosperando, enriquecendo, influenciando, porque a ideia de Deus não é que tu tenha as coisas para ti, né? Aquela unção do umbigo, né? Olha só para o meu umbigo. Não, Deus, Ele vai te fazer prosperar, mas para que tu venha afetar, então, Egbert deve ter falado sobre isso, né? Para te afetar a sociedade onde tu vive. Essa riqueza que Deus acrescenta é a influência e a bênção que alcança outras pessoas. Outras pessoas. E aí também entra a questão da conexão com outros líderes, grandes líderes, que daí também é outro nível, né? Tu tem que saber transitar nesse meio, ouvir, aprender aquilo que é importante. A Bíblia diz assim, ó, aquilo que é bom, retenha o que é bom. Às vezes tu pode ouvir até de grandes líderes uma besteira, né? Mas retenha o bom. O senhor falou sobre como lidar com as traições, falou sobre maturidade. E a maturidade, ou esse amadurecimento, ele nos leva a lidar melhor com o perdão, tem a ver com perdão. O senhor vê muita falta, muita dificuldade nas pessoas perdoarem realmente? Eu vejo bastante dificuldade. Aí as pessoas, se isso não for bem trabalhado, a pessoa adoece emocionalmente. Então ela já não confia mais em ninguém, ela não se dá o direito de avançar, de se desafiar ao novo, né? Então ela fica travada então na vida. E a gente vê muita gente assim, né? Então a maturidade é algo bem interessante. E a proposta de Jesus e a proposta da visão que nós abraçamos é fazer de uma pessoa novinha, recém-nascida na fé, né, que ela chegue a níveis de maturidade para poder exercer então o mesmo ministério, a mesma função que tu. Perdão. Jesus nos orienta a orar pelos nossos inimigos. Isso quer dizer que nós devemos abençoar os nossos inimigos? Devemos abençoar. Abençoar os nossos inimigos. E seria essa uma prova de que a gente realmente perdoou?
E que a gente tem essa capacidade de perdoar? Sim, é uma coisa muito difícil fazer, né? Só o maduro vai fazer. Jesus na cruz, o que ele diz? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles são imaturos. Não sabem o que fazem. Eu peguei aqui uma Oriente Kombucha, nossa presença especial aí nos programas da Rede de Empreendedores, no podcast da Rede de Empreendedores. Essa aqui é sabor maçã, canela e amêndoas. Opa. Lhe agrada? Pode ser. Então vou lhe servir. Aqui a kombucha, ela é uma bebida probiótica, boa para os intestinos, fonte de algumas vitaminas do complexo D e E, tá? E também ela tem uma função aí de nos ajudar a adquirir outros nutrientes aí, é boa para a digestão, boa para os intestinos. O senhor já tinha tomado? Já tinha provado, sim. Tinha provado? Eu estou aqui tomando uma chá preto, maçã e framboesa. Aí. Uma delícia. Maravilha. Nós falávamos sobre perdão. Abençoar os inimigos. Não sei em que nível tu está nessa jornada. Tá? A gente começa muitas vezes achando que é algo mais pontual ali, às vezes até com alguém mais próximo, pai, mãe, filho, irmão, e daqui a pouco isso vai se estendendo, e quem é empreendedor, quem é líder, muitas vezes passa muitas vezes, né? Investe numa pessoa, né? Vai lá e ajuda alguém, faz com a melhor das intenções algo por alguém, e quando vê essa pessoa, ela te retribui com o mal. Sem dúvida, o senhor já deve ter passado por isso muitas vezes. Sim. Né? E nas empresas isso é muito comum, no Sim. dia a dia da liderança isso é muito comum. E a maturidade vai nos fazer cada vez mais lidar bem. A gente não vai aprender sem passar por esse tipo de situação também, né? Algo que tu precisa viver. Não, eu acredito assim, só de ouvir o que nós estamos falando aqui, Já dá para ter um aprendizado. Já dá para ter um aprendizado, porque o importante, né? Diz que o sábio ele aprende com o erro dos outros, né? Então a gente pode aprender então nessa maneira. O grande problema que eu vejo no sentido de bola nas costas, de traição, né? Então, às vezes a gente dá acesso a coisas que o imaturo não... É como... Vamos trazer para casa, né? É como o casal está conversando alguma coisa séria, que é do casal, dando acesso para uma criança. As crianças ouvindo o que o casal está falando. O casal está falando. Então, assim, às vezes na chefia, liderança, o empresário, né? Colocando pessoas imaturas. Então, uma pessoa que eu vou fazer crescer, ela tem que ser provada, ela tem que acessar, ela vai ser testada, né, ao longo. E a gente normalmente, chega alguém assim, enche os olhos, a gente já puxa para níveis de primeira linha, e não é a primeira linha. Perfeito. A palavra, ela nos ensina a comer sal. Comer sal, tu não come 1 quilo de sal, tu vai morrer da pressão, né, ali, pressão alta. Então, assim, a cada dia, sondando, olhando, não tenha pressa. A vida é longa, né? A gente tem ministrado aqui no Ministério Shalom que nós vamos viver, no mínimo, 120 anos, né? Então, assim, tu vai ter bastante tempo. Não pense na morte, pense na vida, né? E aí tu vai, então, desenvolver essas características que são... Na palavra, tem o bebê e tem a criança e tem o adulto. Isso. Tem alimento para criança e tem alimento para adulto. No ciclo da vida, tu tem. Nasce, cresce, envelhece e morre. Na empresa, e eu acredito que na liderança, em qualquer nível, é muito fácil cometer esse erro que o senhor descreveu aí.
A pessoa não está preparada, ela não tem maturidade, ela é colocada numa posição de liderança, ela acaba cometendo erros, cometendo imaturidades, e isso vai causar problemas. Uma liderança fraca vai gerar líderes fracos. Com certeza. Uma liderança imatura vai gerar liderados imaturos. Com certeza. E eu acredito que esse entendimento de maturidade, principalmente para empresários, eu acho muito importante saber onde eu estou. Né? Saber onde eu estou. Eu já estou maduro para o que eu estou pretendendo fazer, devo buscar conselho, devo buscar crescer em alguma área que está carente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, saber separar, então, esse povo, né? Com quem é que eu estou trabalhando mais próximos. Porque, assim, também eu falei nos 120 anos, mas nós não vamos virar, nós não vamos ficar para a semente, nós vamos deixar uma próxima geração. Eu tenho que preparar uma próxima geração. Quem é que vai assumir quando eu... Né? E, normalmente, a gente vai ver muito no judeu, o judeu investindo nos filhos, né? Ele fala de uma bênção dos filhos dos filhos. Então, quer dizer, é uma bênção geracional. Mas, assim, quando eu trabalho só pensando no eu, gastando meu tempo, concentrando, gastando tempo à toa, né, eu não vou chegar nessa bênção aí, não. Eu lia ontem, em Êxodo, que a bênção ela alcança 1000 gerações. E a maldição... 4 gerações. 4 gerações. Essa bênção, essas bênçãos que Deus promete e que alcança 1000 gerações, se a gente for passar assim, a base das promessas que Deus faz para um homem, para uma família, para uma mulher, para uma família, quais são? Assim, para destacar essas promessas principais de bênção que pode alcançar 1000 gerações. Eu gosto muito... Falo muito no culto, inclusive, Deuteronômio 28. Ele diz assim, Deuteronômio 28, 1 diz assim, se atentamente ouvir a Deus e obedecer. E aí ele diz, virão essas bênçãos sobre ti. E aí ele começa a abençoar o casal, ele começa a abençoar a saúde, ele começa a abençoar... Ele fala assim, vou te colocar por cabeça, tu vai estar... por cima e não por baixo. Quer dizer, o que quer dizer isso? Né? Tu vai assumir uma posição de liderança, de governo. Vou abençoar as obras das tuas mãos. Né? Ele fala de uma proteção contra os inimigos, esse povo que às vezes cerca a gente tentando interromper. Ele fala de riqueza financeira. Tu vai emprestar a muitos e não vai pedir emprestado. Então aí vai, né? Só que assim, depois ele diz, ele vai aí uns 15 versículos, né? Ele vai falar sobre bênção. Aí depois ele diz, mas se tu não ouvir, se tu não obedecer, virão sobre ti. Então aí ele vem uma sequência, o dobro ou um pouco mais de maldições. Então, quer dizer, é uma questão de escolha, né? Uma questão de escolha, o que eu vou ouvir, né, nesse tempo. No mundo atual aí, é muito comum dizer, não, mas não é, a coisa não é tão simples assim, sim ou não, isso ou aquilo. Tem outras interpretações. O que o senhor pensa sobre isso? Com relação a... Não é só o caminho da direita e da esquerda, não é só a bênção e a maldição. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu acredito assim, não precisa ser cristão, não precisa seguir a Bíblia, mas tu obrigatoriamente vai ter que seguir os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças, se tu quer prosperar, né? Que é assim, princípio de semeadura. Tu não vai plantar feijão e colher mandioca, não tem jeito. Eu sempre falo sobre as leis, né? As leis do reino de Deus, as leis de Deus. Seria como lei da gravidade. Por que tu não sobe num prédio e não te atira? Aí vai dizer, não, porque né, eu vou me esborrachar no chão. Tem uma lei que rege, que vai dizer que eu sou mais pesado, né, ali, e eu vou cair e vou morrer. Com as leis de Deus são a mesma coisa.
Então, eu sugiro assim, prove. Né? Tu pode ser até um ateu, não tenho nada contra ateu, contra seja lá o que tu for. Tá? Mas assim, comece a ler e prove. Coloque em prática alguma coisa. Vai provando. É como um doce bom, é como um bolo bom, uma boa picanha. Né? Tem que provar. Tu não pode, tu fica olhando ali a pessoa comendo, se deliciando, de repente vai provar e não vai gostar. Né? Eu espero que tu goste. Cada um tem a sua experiência. Cada um tem a sua Dizer para quem está do outro lado da tela ali quem é Deus, o que é Deus, como Deus funciona, ou a gente vai para a Bíblia, ou ele tem que ter a experiência dele? Tem que ter a experiência dele. Né? Precisa provar. Precisa provar. Né? E só quem provou Deus que consegue dizer qual foi a sua experiência. Uma coisa assim, eu tenho muitos anos trabalhando assim com as pessoas e eu vejo assim, as pessoas pensam que Deus é bobo, né? Eu vou fazer uma coisinha aqui, então ele vai me... Não funciona assim. Né? Deus, ele é o criador de todas as coisas. Né? Ele... Imagina, os cientistas estão descobrindo coisas que nunca sonharam, né? E as coisas estão sendo comprovadas. Mas, assim, Deus, ele quer um relacionamento com a gente mais profundo, de sinceridade. Tu gostaria de ter um amigo que está andando junto contigo só pelos benefícios dele? Com certeza não. Então, Deus pensa assim também. Né? Ele quer uma relação de eternidade. Né? Nós somos muito limitados no tempo. Eu falei 120 anos, pode até durar um pouquinho mais. Mas Deus quer uma relação contigo de eternidade. Então, é tu que escolhe. Para ser abençoado, obedecer, é você se relacionar com Deus. Como a gente faz isso? Como provar de Deus? Tem a ver com oração, tem a ver com a própria Bíblia. Qual é o passo a passo aí para quem quer começar uma jornada de experimentação com Deus? O objetivo final que eu vejo de Deus, né, a eternidade, a gente vê os passos dentro da palavra, ele busca não só filhos, né, ele busca amigos. Não basta ser um filho, né? Pode ser um filho tranquilo, vai estar na eternidade com ele, mas assim a gente vê que ele busca um amigo, e ele diz assim, e aos seus amigos ele revela os seus segredos. Né? Então, primeira coisa que eu vejo é aprender a falar com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Né? É dizer como está chateado, é agradecer pelo dia. Isso é oração. Dar bom dia para ele, né? Separar um tempo para conversar com ele. Então, assim, aprenda a ser amigo, que isso aí vai ecoar nas tuas relações. A palavra, ela é o manual, então, de tudo isso, de quem é Deus. A palavra é o próprio Deus, né? O verbo que se fez carne, o próprio Jesus ali. Então, ela é esse manual. A gente escuta muito assim, se tivesse manual para criar filho, tem a Bíblia. Se tivesse manual para ser bem-sucedido, tem a Bíblia. Se tivesse manual para casamento, tem a Bíblia. Está tudo ali. Né? Então, à medida que tu entra e te aprofunda, e tem uma palavra que eu gosto muito, eu oro ela todos os dias, está lá no livro de Tiago, ele diz assim, se alguém quer sabedoria, peça a Deus que a todos, ele não diz assim, que só os crentes, só os pastores, só os apóstolos recebem, ele diz que a todos ele dá liberalmente. Se tu crê ou não crê, né? Comece a pedir para Deus, Deus, eu quero aquela sabedoria que aquele cara falou lá naquele podcast. Sabe que no episódio 9 do nosso podcast, eu conversava com o convidado, o Lully, ali, sobre o uso da inteligência artificial e o quanto a gente poderia usar melhor os mentores, já chegando nos mentores tendo um conhecimento básico. E agora passou na minha cabeça uma cena muito comum de
as pessoas se acostumarem a não orar, não orar em casa ou não ter sua prática de oração, seja ao iniciar de um dia, ou durante um dia, ou ao final de um dia, enfim, cada um com a sua prática, mas se acostuma a pedir a oração de alguém. E aí, quando vai num culto, vai numa igreja, encontra alguém, ora por mim, mas a própria pessoa não ora. Da mesma forma, no aconselhamento e no discipulado, muitas vezes a pessoa ela tá buscando um apoio para resolver coisas mais simples do dia a dia, coisas que talvez são bem básicas. Tá? Mas onde eu quero chegar tem um livro e um filme, não sei se vocês já assistiram, que é Em Seus Passos o que Jesus faria. E nós já estamos numa caminhada aí de aconselhamento e discipulado que já são 10 anos. 10 anos. Desde que eu vim morar em Santa Maria, né, fui recebido lá pelo Senhor em 2015. Então, estamos em 2025, são 10 anos. E uma das coisas que eu aprendi foi não chegar tão despreparado pro aconselhamento, porque o senhor, várias vezes, o senhor me disse, mas e o que a palavra diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? O que Jesus faria no teu lugar? Em vários momentos, o senhor me levou a refletir sobre isso, e eu tive algumas constatações bem significativas, mudanças, percepções do que Jesus faria naquela situação que eram completamente diferentes daquilo que a minha intenção, né, tanto com relação ao meu casamento, quanto a criar os filhos, quanto a lidar com algumas questões nos negócios. Tá? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a Bíblia como essa fonte de direcionamento. Porque tem muitas vezes o que o senhor colocou como sendo um manual, como o manual de vida, manual de criação dos filhos, manual do casamento. Né? Fala um pouco mais sobre isso, e aí eu quero que o senhor dê um zoom no casamento, que eu sei que é uma área que pega muito aí, muitos empresários, muitos líderes estão vivendo problemas nos negócios, problemas na família, por algum desajuste aí no seu casamento. Sim. Então, a gente vê assim ao longo dos séculos, né, a gente vê uma desconfiguração dessa relação com Deus. Desde o primeiro século, né, quando a igreja então foi fundada ali, né, em Jerusalém, a gente vê isso sendo desconfigurado, porque o processo de aprendizado sobre Deus e de viver com Deus, ele se dá através do discipulado, alguém que seja autoridade ensinando, um professor, um aconselhador ali, um conselheiro, né, ensinando então aquela pessoa que está buscando esse ensinamento. E aí começou a formar as igrejas, grandes igrejas, e o povo, então, vai e pensa que é só receber ali um ensinamento, uma oração, e está tudo bem. Não é esse o projeto de Deus. Não é nada contra as igrejas, nós queremos ser uma grande igreja também, mas que tenham, então, esse trabalho de aconselhamento, de discipulado, que nós chamamos, de ensino, né, individualizado para todas as pessoas. Por isso é importante passar para esses 12, ou para a tua equipe principal, que vai passar para a próxima, que vai passar para a próxima, atingindo todo mundo, para que eles possam ter, então, esse aconselhamento personalizado. Eu vou passar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu vou ensinar, então, essa pessoa a ler a Bíblia, né, a conhecer, então, Deus nas minúcias, né? Eu vou ensinar ele a falar com Deus, eu vou ensinar ele a ter experiências com Deus, né? E para que ele possa crescer, né? E o que a gente vê no casamento, né? Que eu acho que é a chave de tudo. Graças a Deus, assim, meu pai e minha mãe foram um casal, né, uma família grande, 8, 9 filhos praticamente. Mas ali eu aprendi muitas coisas, né? E Deus, eu digo, né, que é a empresa mais bem-sucedida do mundo, né? Se a pessoa entende sobre
sobre casamento, né? Opera o casamento, trabalha. Eu vejo assim a família sendo muito atacada ao longo dos séculos para acontecer essa desconfiguração. Então, a mulher querendo assumir a cabeça, o homem brigando, o homem cedendo, né? Mas assim, cada um tendo então um papel importantíssimo. Quando a família é ajustada, a gente vai ver o quê? Filhos ajustados, filhos bem resolvidos, né? O que nós estamos tendo que resolver hoje é pais negociando com filhos. Ah, mas o que tu acha? Pô, a criança tem 5, 6, 7 anos, não sabe nada, né? E o que a palavra diz? Ensina, quer dizer, é tu que tem que ensinar. Ensina a criança. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, é tu que vai ensinar, ó, é assim que tem que ser. Né? Hoje é proibido o quê? A disciplina. Mas tomei umas varadas quando era, e devia ter tomado mais. Né? Tive uma carreira boa, uma família boa. Né? A gente vê todo o processo, né? O êxito ao longo das fases da minha vida. Mas, assim, esse investimento, se a mulher sabe o papel dela, se o homem sabe o papel dele, né? Os filhos vão ter segurança. E tudo que tu vai fazer vai ser bem-sucedido. Não adianta tu ser bem-sucedido como empresário, como um profissional, e a tua família está quebrada. Ela é a base, ela que vai te sustentar. É para onde tu vem, né, receber essa carga de shalom que nós chamamos, né, essa bênção de Deus. Então, invista nisso. Às vezes é melhor tirar o pé um pouco de alguns projetos e investir na família. O êxito vai ser... Tire férias, pelo amor de Deus, tire férias, teu corpo precisa dar uma saída. Não precisa 30 dias de férias, mas um final de semana, vá para a praia, vá para, né, a Europa, faça, né, de acordo com as tuas posses aí. Mas assim, aprenda a viver uma vida equilibrada. E a Bíblia, ela traz uma vida de equilíbrio. A gente vai aprender isso. Maravilha. Maravilha. Chaves de sabedoria e de riqueza. E a riqueza que Deus acrescenta, ela não traz dores. Não traz dores. Porque a gente pode enriquecer e pode prosperar fora dessa rota. Sim. Agora, não vai ser prosperar de verdade, né? Biblicamente, mas vai poder enriquecer financeiramente. Mas aí vai ter dores. E não precisa ter essas dores, não? Não precisa, não. Não quer dizer que não vai ter batalha. O próprio Jesus falou que basta cada dia, vai ter um mal no dia, mas tu vai ser forjado para vencer isso. Tudo que vier. Né? Vou dar um exemplo agora, essa semana. Fui me abaixar, né? Fiz uma academia bem forçada lá, fui me abaixar e tive uma torção nas costas. Uma dor muito forte. Eu não vou ficar pensando, vou na fisioterapia, eu vou tomar não sei o quê. Comecei a fazer uns alongamentos e eu liberando palavras abençoadoras, palavras de cura. Estou aqui com vocês, não tenho dor nenhuma. Né? Maneira de encarar os pequenas guerras do dia. Né? Falei de uma dor, podia ser qualquer outra coisa. No dia a dia, nós nos deparamos com os desafios. E quem é empresário e é líder deve ter aí várias decisões para tomar, vários problemas que acontecem. Foca no problema ou tem como focar naquilo que a palavra, naquilo que Deus, a visão de Deus traz um foco para o problema ou para a solução? Com certeza para a solução. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, tua mente ela tem que estar focada na solução. Né? De aí está uma coisa interessante. A nossa mente ela é um campo de batalha. Se tu alimentar ela para vencer, tu vai vencer. Se tu alimentar ela para perder, né? E aí entra a questão, Maurílio, do que tu fala. Né? É muito importante encher a mente de gratidão. Né? Não sei se... Né? Agradecer porque amanheceu. Agradecer porque tem uma cama para dormir. Agradecer porque tem um chuveiro quente, um ar-condicionado, um carro, seja lá o que for, uma roupa, né? Mas vai agradecer. Mas isso aí é besteira. Mas pratica para te ver uma coisa. Agora, se eu ficar murmurando... Muda a atmosfera, né? Muda a atmosfera. Já lhe ouvi dizendo uma vez que a gratidão atrai a atmosfera do céu. Sim.
Gratidão atrai a atmosfera do céu. Agora, analisa a atmosfera criada por uma pessoa que fica reclamando o tempo todo. Analisa a atmosfera criada por uma pessoa que está o tempo todo falando de coisa negativa, falando de doença, falando de dor, cria uma atmosfera negativa. Sim. Da mesma forma, positivo, né? Claro. Da mesma forma, uma pessoa que está ali incentivando, trazendo palavras de esperança, trazendo o positivo, a solução, cria uma atmosfera positiva. Cria uma atmosfera e atrai bênção, atrai oportunidades, atrai portas de oportunidades, né? É muito importante. Poucas décadas atrás, logo que surgiu a psicologia positiva, foram estudados os pensamentos que geram felicidade e foi identificado um padrão de pensamento, que é o pensamento de gratidão, como sendo um pensamento gerador de felicidade, por liberar no cérebro, na corrente sanguínea, enfim, no corpo, uma química da felicidade. Né? E a murmuração, o reclamar, ele vai trazer enfermidade. De repente tu está com dor de cabeça constante, né? Tu está com dor aí, sei lá, em algum órgão do teu corpo, só pela murmuração. Comece a falar contra. Comece a liberar palavras assim de gratidão, né? Obrigado pelo meu corpo, obrigado pela minha mente. Tu é uma máquina perfeita, né? O homem é uma máquina perfeita, não tem como fazer, né? Igual. Caiu aqui. Tranquilo? Então, eu acredito assim. É muito comum as pessoas, no geral, acredito que elas já ouviram pelo menos alguma vez, que aquele povo que saiu do Egito para a Terra Prometida não entrou na Terra Prometida porque murmurava. Isso. Então, para ver isso é real. Real. A murmuração bloqueia a conquista. Porque se a gente for ver assim, é que normalmente nós pegamos as histórias bíblicas e a gente lê e parece que é uma coisa natural, né? Mas abrir um mar, né? Conheço lá onde abriu, né? Abrir o mar não é uma coisa... A gente pode ter aí... Porto Seguro tem, né, o caminho de Moisés, que a maré baixa e abre aquele... Não é isso. Abriu um mar fundo e eles passaram a pé seco. Eu ouvi um dia um estudioso da Bíblia dizer que o lugar onde eles passaram era raso. Como é que afogou o exército egípcio? Né, com carros grandes, homens, diz que tinha uma tropa de choque, uma tropa de elite, com homens de mais de 2 metros, né? Então, como é que afogou esse povo todo e matou todo mundo? Então, assim, ali é um milagre tremendo, né? E o povo resmungando, poxa vida, tivemos que passar no meio desse... Né? Vai ver o povo reclamando o tempo todo. E não conquistando. Eles ficaram rodeando. 40 anos, eu andei naquele trajeto ali, fizemos de ônibus, né? Horas de ônibus, né? Se for a pé, acho que dá uns 4 dias. Ficaram 40 anos girando ali. E não entraram. Muito perto. Então, a murmuração ela vai fazer tu arrodear. Vai fazer tu bater cabeça, ela vai fazer tu te estressar, tu adoecer. Com certeza. E depois do deserto tem a Terra Prometida. Terra Prometida. E quais são as chaves de conquista? Qual seria um passo a passo que Deus entrega para que tu entre na Terra Prometida, para que tu conquiste a tua promessa, o resultado que tu almeja, aquilo que Deus tem para a tua vida? Tu vê assim, o povo que saiu do Egito, ele foi sepultado no deserto, né? Pela boca, murmurando. Então, 40 anos ali, diz que levantou uma nova geração, mas teve 2 homens que eles mantiveram, então, um discurso. Eles tinham uma promessa, né? Então é importante, assim, a pessoa que quer vencer alguma coisa, ela tem que ter uma convicção. Eu tenho uma convicção da parte de Deus, né? Ou uma convicção daquilo que eu quero fazer. Não é teimosia, é convicção. E eu me coloco no lugar desses 2 homens, no meio de uma multidão, era uma grande multidão,
E o povo falando o contrário o tempo todo. Então, nós, líderes que queremos acessar lugares altos, acessar conquistas, nós temos que ter muita convicção daquilo que nós queremos. Né? Então, Josué e Caleb, ouvindo o povo murmurar. Uma coisa que aconteceu que foi muito sério no deserto foi um levante contra lideranças. Então, isso é uma coisa comum. Né? Então, assim, à medida que tu anda como uma liderança justa, o próprio Deus ele vai tomar a tua causa. Mesmo que haja oposição. Mesmo que vai sempre haver oposição. Vão se levantar contra ti. Vão se levantar. Então é uma ilusão ou é uma certa imaturidade achar que até ficar tristinho porque está tendo alguma crítica, está tendo alguma oposição? É normal ter oposição? Sempre vai ter oposição. Né? Todo projeto abençoador, todo projeto que vai ser grande, ele vai sempre ter oposição. Vai ter uma mídia aí falando mal de ti, às vezes até dentro da tua casa. Né? Então, a gente tem que buscar converter isso. Né? E aí entra a questão desse testemunho, né? Dessa postura de vida. Né? Viver que as pessoas vão ver. É muito gostoso ver os filhos falando da gente. Né? Tu ouvir assim, ou às vezes as pessoas falando, poxa, eu conheci tua filha, né? Ela fala de ti assim que tu parece, entende? E aí são passos que tu dá naturalmente no teu dia a dia, que tu vai construindo então uma família, e aí tu escuta falar de ti, né? Eu confesso assim que eu sempre escuto além daquilo que eu imagino, mas eu invisto sempre crescendo. Mas sempre vai acontecer então oposição. E assim, se a gente for pensar, eu gosto de chamar assim, tem uns líderes que são bom moço, né? Tem liderança que, bom moço, então ele faz tudo que os outros querem. Não, o líder ele tem que saber o que tem que fazer. Né? E vai ter oposição, porque ele vai... Normalmente, a pessoa que trabalha contigo, às vezes, ela quer relaxar. Né? E tu é líder e tu tem que dizer, olha, eu quero isso, eu quero... Tem que ser claro, né? Mas sempre vai ter oposição. E o povo que fez oposição morreu no deserto. Diz que a terra se abriu e engoliu eles. Então foi uma coisa assim bem séria. Os que não entraram? Os que não entraram, que fizeram oposição, né? Tem uma tribo que eles questionaram a liderança então os coraitas? De Moisés. Então diz que a família de Coré, né, diz que a terra se abriu e engoliu eles vivos, toda a família, todo mundo que estava naquele complô, né? Então assim, deixa que Deus cuida dos inimigos. Quando eu ensino sobre crença, eu mostro um exemplo bem simples. Opinião, crença e convicção. Opinião é muito fácil de mudar. E cada um tem opinião, pode ter opinião sobre qualquer assunto. E tu pode mudar de opinião, é mais fácil. Uhum. Crença, tu já acredita. Acredita que aquilo é verdade, tem uma certa certeza ali envolvida. Agora, quando é convicção, essa é bem mais difícil de mudar. Né? E o senhor está dizendo aqui que um líder precisa ser convicto para ele conquistar. E a gente percebe que muitas vezes o que está faltando é que tu está cobrando do teu liderado, está cobrando das pessoas uma entrega em cima de algo que tu nem é convicto. É um problema, né? Aí tu tem um problema. Porque tem uma visão, precisa ter convicção dessa visão. Sim. Tem uma crença, então precisa realmente ter a convicção de que é ali. Vai ter oposição, vai ter aflição, vai ter desafios a serem superados. Com certeza. Provações. Com certeza. É que a nossa geração é uma geração de conforto, né? Uma geração de conforto. Eu já fui assim abordado algumas vezes que o pessoal reclamando que diz assim, que no meu tempo era não sei o quê, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado, né? Não é questão de tempo, né? Sem sacrifício a gente não conquista nada. Sem preparo a gente não vence guerra, né? Nós temos que estar preparado. Tem um chavão que diz, né, tu quer ter paz, prepara para a guerra. Então, tu tem que estar armado, tu tem que estar preparado, teus dias têm que ser assim, dias
de vitória nesses desafios. O senhor tem uma atuação local, mas também muito além do local. O senhor tem uma região grande aí do Rio Grande do Sul, que o senhor tem muitos pastores e líderes que são seus discípulos. Tem até fora do Brasil, tem na Argentina. Tem na Argentina. Tem no Uruguai. Tem. Ainda no Uruguai? No Uruguai não. No Uruguai não. Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. Com essa visão aí de um líder apostólico, de um apóstolo que tem essa experiência, liderando líderes há quantos anos? Pelo menos uns 20 anos. 20 anos. 20 anos. Nesse modelo, né? Nesse modelo. 22 anos. 22 anos. Quais foram os maiores desafios? Eu acredito que é ter a confiança da tua equipe. Né? Eu, quando comecei a trabalhar, eu viajava, fazia supervisões, né, na região, viajava bastante, e eu sempre enxerguei nos líderes um potencial que eles não tinham. Eles eram focados, de repente, dentro de uma denominação, de uma convenção, eles eram apertados por algumas coisas, né? E eu comecei a fazer, então, eles enxergarem para fora, né, o potencial que eles tinham. E é muito interessante porque a gente continua andando, não é uma coisa de estralar um dedo e a coisa acontecer. Vai 1 ano, vai 2 anos. Quando tu vê, ele começa a enxergar para fora. E claro, né, a gente tem o hábito de fazer, orando por essas pessoas, abençoando, liberando palavras, né, estimulando. A gente vai ver eles dando, então, esses passos agora o apóstolo lá de Giruá está com 6 ou 7 nações que ele já acessou, quer dizer. E é uma coisa muito importante que eu entendo, que é assim, a conquista que tu tem, a começar pela tua família, é a tua conquista. Então, aquilo que as minhas filhas conquistarem, eu sei que é uma conquista minha, são territórios conquistados, né? As suas famílias e o seu trabalho, sua faculdade, lá seja o que for. Então, eu comecei a fazer eles enxergarem, então, esse fora. Então, hoje a gente já está acessando outras nações e nós praticamente temos aí, dentro da visão que nós acompanhamos, metade do estado nós já conquistamos. Mas teve pessoas que começaram comigo que abandonaram. Eles preferiram, então, uma visão de andar como igreja mais confortável, modelo mais tradicional, né? Mas sem lidar com pessoas diretamente. Eu já estive em vários eventos de reunião de pessoas de toda a região sul, em vários lugares, em vários momentos desses, a sua caravana, o pessoal da sua região eram, se não a maior das maiores caravanas, em vários momentos a maior. Mas eu quero fazer uma pergunta que eu sempre faço para os convidados, que são os erros. Quais erros que o senhor cometeu? Para chegar nessas conquistas aí, com certeza tiveram acertos, mas eu quero saber que erros. Eu acho que o erro maior nós falamos, né, que é assim, eu no início, eu nivelava todo mundo igual. Então tinha aquele que andava comigo mais tempo, aquele que estava chegando, porque ele era carismático, né, vamos assim dizer, alegre, amigo, queria viajar comigo. Eu nivelava ele, então, parelho. Mas não é assim, né? Nós temos que aprender a fazer essa separação. E é muito comum, porque o dia a dia ele nos engole. Então, tu pega e nivela tudo igual, e aí tu não dá o tempo devido. E a importância de ter, né, como nós falamos aqui no início, esse aconselhamento com o pessoal que caminha mais antigo com a gente. Nós temos que manter. Lembra lá do início que Deus vinha todos os dias. Todos os dias, né? Como é que está o relatório aqui? Como é que estão governando? Se vocês lerem Gênesis 1, 2, 3 ali, vocês vão ver o potencial que Deus liberou para a família, a primeira família. Uma coisa bem... E promessas e instruções que valem para nós hoje. Em Jesus, né, nós resgatamos aí, como filhos de Abraão, né?
resgatamos aí então essas promessas. São para nós. Tem gente que separa a Bíblia em primeira aliança e segunda aliança, né? Mas a Bíblia é toda a promessa que tem ali é para ti. Tem algumas declarações que, de tanto lhe ouvir falar, a gente acaba absorvendo e começa a repetir. E esse é o papel do evangelista, do pastor, do discipulador. E o empresário precisa ser essa figura dentro da empresa, aquele que traz uma palavra, repete, daqui a pouco os seus colaboradores, a sua equipe já está trazendo a mesma palavra. Uma das coisas que o senhor sempre falou, que a gente acredita na Bíblia de capa a capa. E aí, bom, eu comecei a ouvir, eu digo, bom, mas eu conheço a Bíblia de capa a capa, mais ou menos, então eu tenho que começar a conhecer, começar a entender melhor o que é essa Bíblia de capa a capa, que realmente não é um livro qualquer, é um conjunto de vários livros. Um livro de sabedoria, né? Uma coisa... E a gente pode dar uma dica aí, leia Provérbios, leia João, né? O senhor já acabou de dizer, leia Gênesis, e como se dizer cristão ou se dizer alguém que conhece alguma coisa da Bíblia e não conhece Gênesis, né? Não conhece Gênesis. E aí, claro, que a gente pode fazer talvez essa mesma constatação em cada um dos livros, né? Sim. Em cada um dos livros. Eu acredito que Provérbios é um livro de sabedoria, um livro ali que a gente vai ensinar, ele vai aprender sobre autoridade, né? Vai aprender sobre sabedoria, muita sabedoria. Ele é prático, né? Um livro fácil de ler. Salmos, né? O Salmo 1 ele é muito interessante. Ele diz assim: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Ele vai falando de coisas que normalmente às vezes a gente gasta tempo, né, com aquelas pessoas que não vão trazer proveito. E aí chega lá para o final, ele diz assim: mas antes ele tem o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. E aí vem o resultado. Ele vai prosperar. Diz que ele é como a planta junto a ribeiros, né, que no tempo certo dá o seu fruto. Quer dizer, só isso aí já resolve, né? E vários desses salmos aí são do David, né? É verdade. É verdade. Aí Davi escreveu... O David aqui é o nosso diretor do podcast, ele está conosco aí nessa jornada e na chegada que o senhor estava falando do nome. Sim. Um forte nome. Aí, é isso. Bom, Provérbios é um bom livro para ler, Salmos é um bom livro para ler, Gênesis é um bom livro para ler. Qual livro da Bíblia que não é um bom livro para ler, né? Lendo aos poucos. Eu estimulo a ler Provérbios, Salmos e João, o Evangelho de João, né, para começar a ter um entendimento, depois ler os Evangelhos do Novo Testamento. O senhor me estimulou muito a ler. Chegou um ponto ali que eu li 6, 7 vezes seguidas, e realmente é um exercício lindo, porque é um livro que se renova a cada leitura. Né? Estou agora no início de novo, estou em Êxodo de novo. E é uma riqueza, né? A gente pega detalhes, por exemplo, no nosso último discipulado ali, ele trouxe um trechinho ali bem pequeno, que eu digo, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. A gente começa a conversar e começa a vir algo a mais, né? E quando a gente ora e medita em cima daquele texto, vem algo ainda, essa sabedoria. Isso, uma unção de sabedoria em cima da gente. Para empresários e líderes, deixe uma mensagem aí para eles, assim, que no meio de tanto ruído, tanta confusão, tantos desafios, tantas provações, o que o senhor pode dizer para esse empresário, para esse líder aí, para ele ter êxito, ter sucesso? Sabe que no meio evangélico tem muitas vozes. A minha preocupação hoje são com as vozes que distorcem a verdade.
estou assim, bem preocupado, tenho procurado orientar. E como é que eu faço as leituras? Eu faço as leituras pelas postagens dos discípulos. Às vezes posta um homem lá que está falando uma coisa que ele está desconstruindo um princípio de Deus. Parece, né, nós vamos voltar lá no Gênesis 1, lá quando a serpente vem uma fala. Até estimulo vocês a ler ali no início de Gênesis, quando pegue a fala de Deus na direção deles e pegue a fala da serpente. É muito parecida. Então, um cuidado que nós temos que ter é com as vozes que estão aí, então, esse ruído que tu falou, né, Maurílio? Tem muito ruído, tem muita coisa assim que parece boa, mas a maturidade vai mostrar o que é verdade e o que parece verdade. Então, e eu sugiro, invista em crescimento. Procure pessoas que estão acima de ti. Eu tenho visto, e eu tenho trabalhado isso nas pessoas, principalmente com saúde. As pessoas investir na saúde. Então, tem uma clínica que é um pouquinho, às vezes R$100 mais caro. Não, mas eu vou nessa aqui que é R$100 mais barato. Quer dizer, então, na verdade, eu não estou investindo na minha saúde. Na verdade, eu não estou preocupado com saúde. Então, faça investimentos na tua saúde. Faça investimento na tua saúde emocional e faça investimento na tua saúde espiritual. E faça investimentos na tua profissão. Se tiver alguém nos Estados Unidos que vai fazer tu crescer, planeje. Ah, mas eu só vou conseguir daqui a 5 anos. Planeje e daqui a 5 anos tu vá. E entre naquela atmosfera, né? Entre naquela atmosfera para que tu possa crescer. Faça investimento, vale a pena. Né? Não pense no hoje. Né? Aprenda com Deus a olhar para o futuro. Deus está no futuro. Deus é ontem, é hoje, vai ser assim eternamente. Né? Então, Ele quer te levar para o futuro. E tem uma palavra que eu quero deixar para vocês, que eu acho que é Salmo 139, fala assim que antes da fundação do mundo, né, ele fala que a gente estava informe. A gente estava sendo gerado, né? Não tinha forma, né? como um homem ou como uma mulher. Deus já tinha escrito sobre a nossa vida. Só que esses escritos, quando a gente não assume esse papel de liderança, né, em Deus, eles vão se perdendo. Então, nós precisamos resgatar os escritos de Deus. E Deus, Ele tem, na tua direção, como eu já falei, um papel de liderança e transformação, a começar pela tua casa. Aonde tu for, a atmosfera de Deus vai chegar e vai haver transformação. Quer ser com a tua empresa, quer ser com a tua escola, quer ser com a tua família, vai acontecer. Todo mundo que te acessar vai ter mudança de vida. Amém, amém. Hoje nós tivemos aqui uma oportunidade de aprender muito sobre ensinamentos bíblicos de sabedoria. Ficou para mim muito presente a questão do tempo, uma visão mais longa que pode alcançar a eternidade. O projeto é muito maior do que os poucos anos, talvez, que nos restam, os 120, para quem está nascendo agora, né? Agora há um projeto maior. Ficou muita coisa aqui que pode ser utilizada para resolver problemas reais do teu dia, do teu dia a dia. E que não são poucos, são muitos desafios. Muita gente aqui talvez esteja preocupada com destino, ou pensando no destino. Deus sempre tem um destino bom, um bom destino. Nós que muitas vezes fazemos como aquele povo que quer fazer do seu jeito, né? quer driblar o caminho e acaba andando em círculos e fica pelo caminho e não acessa o destino que Deus planejou. E eu sou muito grato pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, né? Deus une propósitos, une pessoas. Alguns anos antes dele conhecer, um pastor que me apoiava na caminhada, ele dizia que eu teria um pastor.
de alguma forma ele estava me dizendo que não seria ele o meu pastor, mas que eu teria um pastor. Vim cair aqui em Santa Maria, sem muito planejamento para chegar aqui, e graças a Deus a gente está debaixo dessa unção e dessa cobertura espiritual que abençoa com princípios, com valores, com palavra de Deus, com uma direção firme, porque eu acredito que passou muita coisa aí, e está passando muita coisa, seja no Brasil, aqui na política, no governo, na economia, muita coisa está passando, e tudo passa, né, apóstolo? Muitos ciclos passam, agora a palavra não passa. Essa permanece e continua se cumprindo. Eternamente. Eternamente. O mesmo Deus que era, que será eternamente. E que será eternamente. Então fica essa mensagem aqui no episódio 12, né? Foi uma honra. E quem ficou até o final aí, convidado para assinar o nosso canal, aqui onde nós aí estamos caminhando para os 10 mil empreendedores do bem que transformam vidas, famílias e negócios. Hoje são 10 mil, que através de ti nós podemos alcançar ainda mais pessoas. Se tu compartilhar esse episódio, assista os outros episódios também, tem bastante conteúdo aí no nosso canal. Gostou do conteúdo de hoje, desse podcast, dá um gostei. Não gostou, aí você pode clicar no não gostei, porque é parte do processo, né? Não vão ficar chateados. Não vamos ficar chateados, né? Agora o importante é que tu chegou até aqui, está conosco nessa jornada. Estamos aqui cumprindo uma missão, transformando vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo. E é um prazer, é uma honra estar com vocês aqui nesse podcast. Que Deus te abençoe e até a próxima.